O Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 34, diz-nos o seguinte: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram seus discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Gente, que passagem mais preciosa. Você sabe, depois disso, vem a multiplicação dos pães. Mas antes, vamos pensar um pouquinho naquilo que Jesus, olhando para a multidão, viu. O que nós vemos, irmãos, quando olhamos para uma multidão, para um povo, para gente que vem, que vai, que anda, que corre, que se dirige? Jesus olhou para eles e viu que eles eram como ovelhas que não têm pastor. O que é uma ovelha que não tem um pastor? É aquela ovelha que anda errante, anda por si mesma, né? Anda tomando suas próprias decisões, não pede orientação, não segue o seu pastor. Lembrando que a ovelha sempre vai atrás do seu pastor. O bode vai à frente. O bode quer ajudar o pastor, quer opinar, quer falar, né? Às vezes nós tomamos uma posição tão difícil, mas a ovelha reconhece a voz do seu pastor, a ovelha quer estar ao seu lado, a ovelha quer acompanhar aquele seu pastor. Eu entendo muito bem, meus irmãos, que pastor mesmo, na verdade, é só o Senhor Jesus. Jesus é o pastor que deu a vida por suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Eu me espelho muito nele. Ele, na verdade, como diz o apóstolo Pedro, é o sumo pastor, o supremo pastor. Nós, irmãos, somos presbíteros, supervisores da obra, somos aqueles que procuramos cuidar das ovelhas, mas não somos donos das ovelhas. Nós não temos igreja, nós não temos esta autoridade que às vezes as pessoas pensam que nós temos. Eles olham para nós como pastor e pensam: você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Mas na verdade, gente, nós não somos assim, donos das ovelhas. Somos apenas pastores. Eu gosto de dizer isso. Sou apenas um pastor, um enviado por Deus e de Deus para cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho. Jesus olhou e viu e se compadeceu. Esse deve ser o meu coração, esse deve ser o nosso coração. Quando olhamos para uma multidão, quando olhamos para pessoas e sentimos e olhamos e pensamos: meu Deus, eles precisam de cuidado, precisam de atenção. Então a nossa parte é justamente cuidar delas. Eu me lembro muito bem do meu chamado para Mococa. Os irmãos sabem, a gente amamos Itupeva, temos estado aqui, mas nós temos tido um chamado para Mococa. E o chamado para Mococa foi algo muito, muito, muito delicado. Porque enquanto estávamos lá para fechar a igreja, num dado momento, o Espírito Santo falou ao meu coração. E ele disse: você não tem orado para buscado ser um bom pastor? Você não tem orado por isso? E é verdade, irmãos, é uma coisa que eu mais desejo ser. Eu sei que eu estou longe disso, mas eu quero tanto ser um bom pastor. Quero marcar a vida das ovelhas. E então eu estava dizendo: sim, Senhor, sim, eu quero ser um bom pastor. Ele falou: então, deixe as 99 no aprisco e venha cuidar de uma ovelha aqui. Porque naquele momento parecia-me aquele irmão que estava com tanta necessidade de cuidado, tanta necessidade de atenção. Então, o que eu fiz, irmãos? Pela graça de Deus, conversamos aqui com a igreja e estamos dedicando grande parte do nosso tempo lá em Mococa
para cuidar de uma ovelha. Na verdade já existe mais. Deus enviou mais, Deus enviou outras ovelhas. Em um outro momento, eu me lembro muito bem, irmãos, eu estava quase que reclamando com Deus, dizendo: Senhor, tem vindo irmãos de outras igrejas para a nossa igreja. O Senhor sabe, não é esse o nosso propósito. Nós queremos evangelizar vidas, cuidar de vidas, ganhar novas vidas para o teu reino. E, irmãos, naquele momento, mais uma vez, aquela voz que eu conheço muito bem, veio ao meu coração e falou: você me ama, meu filho? E eu disse: sim, Senhor, eu te amo. E ele disse: então, apacente as minhas ovelhas. Poxa, que coisa tão preciosa aquilo. Naquele momento eu senti que aqueles irmãos que estavam vindo para congregar conosco não eram minhas ovelhas, não eram ovelhas de um outro pastor, não, eles eram ovelhas do Senhor. E ele, o Senhor das ovelhas, o bom pastor, estava justamente falando comigo e dizendo: se você me ama, pastorei as minhas ovelhas. As ovelhas são dele. Então, esta é a minha função, meu irmão. Esta é a minha função. A minha função não é fazer a igreja crescer. Quem dá o crescimento é Deus. A minha função é cuidar do rebanho, é cuidar das ovelhas, é olhar para elas, olhar para a multidão e ter compaixão delas, assim como Jesus teve. Assim como Jesus olhou para aquele povo e Jesus teve compaixão deles. E Jesus então quis, irmãos, cuidar deles, porque Jesus percebeu que eles estavam perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Não às vezes por culpa, por falta de pastor, mas às vezes por causa das ovelhas mesmo, irmãos. Elas se perdem. E então, naquele momento tão maravilhoso, eu entendi, eu compreendi que precisava fazer justamente isso: apacentar, cuidar do rebanho do Senhor. E é o que nós temos feito, irmãos, é o que nós temos feito até aqui. Jesus olhou para aquela multidão, Jesus teve compaixão. Esse deve ser o meu coração, ter compaixão da multidão. E mais, quando os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, eles despede-os porque eles vão ter fome, o lugar é deserto, não temos alimento para todos. Jesus se dirige para os seus discípulos e diz: dai vós mesmos de comer a eles. Então, meu amado irmão, pastor, meu amigo, nós também temos esta responsabilidade de dar comida, dar alimento para eles. É verdade que quando olhamos de forma natural, nós não temos condições. Os discípulos viram isso e disseram: Senhor, nós não podemos alimentar esse grande rebanho. Mas Jesus sabia muito bem o que fazer. Jesus é o pão da vida, Jesus é a palavra viva, Jesus tem meios de alimentar multidões, irmãos. Então eu não posso fazer, nós como pastorezinhos aqui não podemos fazer, mas conhecemos aquele que pode todas as coisas, conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta deve ser a nossa missão. Olhe para o rebanho, olhe para as pessoas, aqueles que são como ovelhas que não têm pastor, mas nós temos um pastor, nós temos o Senhor Jesus, nós podemos apresentar esse bom pastor para elas, para que elas, como Davi, possam dizer: o Senhor é o meu pastor, aleluia, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas de descanso. Este é o meu pastor, ele refrigera minha alma, ele cuida de mim. Esse é o nosso Deus, ele quer cuidar de mim, quer cuidar de você. Receba o pastoreio do Senhor Jesus, o cuidado que o Senhor pode dar a mim e a você. Amém? Eu convido você a orar. Vamos nos colocar mais uma vez na presença do nosso Deus em oração. Se você puder e quiser, feche os teus olhos nesse momento e vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus eu venho diante de Ti e te agradeço. Te agradeço por me dar a condição, a liberdade de estar em Tua presença mais uma vez. Eu te louvo por todo o bem que nos tem dado. Eu te louvo pelo teu amor e cuidado.
Eu te louvo, meu Deus, pelo pastoreio, porque um dia eu estava perdido e o Senhor me achou, o Senhor me buscou, o Senhor me deu vida e vida com abundância. Muito obrigado, meu Deus. Eu oro por cada irmão, por cada ovelha tua, por aqueles que hoje se sentem, meu Deus, distantes, se sentem perdidos, se sentem como ovelhas que não têm um pastor. Senhor Deus, atrai estas vidas para o teu aprisco, atrai-as, meu Deus, fale ao coração delas. Eu te peço, meu Pai, oro por tua bênção sobre cada um dos teus filhos e filhas que nos ouve neste momento. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe muito sua vida, meu amado. Deus é bom, nunca vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã para sempre. Amém? Um abraço. Deus te abençoe.